Então, galera, meu nome é Luan Vieira de Menezes, sou artista e ilustrador e fui contemplado pela Lei Aldir Blanc no edital de ações formativas, no município de Esperança, Paraíba. Vou falar um pouquinho sobre mim. Há mais ou menos 4 anos eu sou freelancer, trabalho na criação de cenários e personagens focado no 2D, seja ele em grafite ou digital. Também faço algumas animações e alguns trabalhos em 3D, mas o meu foco especializado mesmo é em 2D. Na oficina, nós vamos trabalhar o desenvolvimento da técnica para desenhos de personagem. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que não precisa saber desenhar para participar dessa oficina. Todo o processo que eu vou descrever à frente vai ser bem simples. Então, mesmo que você não saiba desenhar muito bem, é, que você tenha um traço ou um desenho assim mais infantil, não tem problema nenhum. Basta você seguir os passos que vai dar tudo certo, ok? Outra coisa também interessante é a gente ter em mente o material que a gente vai precisar utilizar. Então, de todas as oficinas que estão acontecendo, acredito que essa é uma das mais fáceis de vocês terem o material, porque a gente só precisa de lápis, borracha e papel. Lógico que existem alguns materiais específicos para desenho, mas nada impede que com um único lápis HB, que é geralmente o mais comum que nós temos, é, você consiga passar por todo o processo tranquilamente também. O personagem que nós vamos trabalhar ele é relativamente simples, então mesmo que você não tenha muita prática, também deve conseguir desenhar ele facilmente, sem muitos problemas. Então, identificando o personagem, nós vamos começar a trabalhar com formas base, certo? Formas simples. Nosso objetivo é simplificar o desenho o máximo possível para que a gente consiga depois vir a detalhar ele e depois finalmente finalizar, certo? Vamos começar então o nosso processo de desenhar o personagem, tá? A primeira coisa que é interessante a gente pontuar é a posição que a gente vai fazer esse personagem. A pose é muito importante para que a gente consiga reconhecer o personagem de uma forma mais rápida até. Tá? Mesmo com, digamos assim, uma imagem do contorno ou da silhueta do personagem, fica mais fácil da gente identificar ele quando ele é bem definido, certo? Então, esses três personagens que a gente tem aqui, eu acredito que dois deles vocês vão ter uma boa facilidade de identificar. Já esse terceiro, eu acredito que vocês estejam com mais dificuldade. Né? Isso é interessante a gente prestar atenção, porque sempre quando a gente for desenhar, a pose que a gente vai estar fazendo com o desenho é de extrema importância, para que não fique uma coisa é, assim estranha, certo? Então, esse último personagem aqui, ó, eu acredito que muitos não acertaram, que é o Sonic. Lógico que ele está aqui numa posição mais de movimento, então a intenção era justamente essa do artista, mas que se a gente for analisar a pose, né, não é uma pose muito interessante para a gente começar a trabalhar, pelo menos não no início, certo? Então, poses onde a gente tem uma definição maior de braço, cabeça, da perna, fica mais interessante, tá ok? Então, o personagem que a gente vai desenhar não é nenhum desses dois. Deixa eu colocar aqui na tela. E eu acredito que muitos conheçam esse personagem, que é o Banguela do daquela animação, né, de filme 3D, Como Treinar o Seu Dragão. Então, o primeiro passo que a gente vai começar fazendo é fazer um esboço mesmo, um rascunho, onde a gente vai tentar o máximo possível simplificar o desenho. Por que simplificar? Porque todo desenho ele tem uma certa dificuldade, um certo detalhamento. Então, esse desenho não é tão simples, mas também ele não é tão difícil. Então, quando a gente simplifica com algumas formas base, fica bem mais fácil da gente desenhar
e ter uma noção do tamanho do corpo, da cabeça e da estrutura todinha que tem esse personagem, certo? Então, vamos começar tendo ideia do que realmente são as figuras de forma base, né? É simples, mas é bom pontuar, né? Então, deixa eu pegar aqui para eu desenhar aqui com vocês. Então, a gente vai ter aqui, ó, formas base. O que são formas base? A gente pode ter um quadrado, né, que é uma forma base, um triângulo, um retângulo, que é uma variação do quadrado também, ou um quadrado é uma variação do retângulo, fica a preferência de vocês. A esfera, né, uma esfera perfeita, ou uma esfera meio oval, certo? Ou um cilindro. É muito interessante também a gente ter em mente o cilindro, porque quando a gente tem um cilindro, a gente já tem uma perspectiva de um volume, tá? Então, eu estou fazendo bem esboçado aqui só para a gente ter uma noção do que seriam essas formas, certo? Então, tendo em mente dessas formas, a gente vai tentar aplicar aqui no nosso personagem, tá? Então, é muito interessante que, para quem não tem muita prática de desenhar, fazer esse processo. Principalmente porque simplifica uma coisa que já é mais difícil, certo? Então vamos seguir um passo a passo que eu acredito que vocês vão chegar num resultado bem legal no final. Então vamos lá. É bem comum de sempre quando a gente começar a desenhar, a gente começar pela cabeça, certo? Então olhando aqui para a cabeça, né, a gente pode imaginar que essa cabeça tem um formato de quê? O que é que vocês acham? Então, pensando aqui de uma forma bem simples mesmo. A gente não precisa nem detalhar, né? Então, se a gente olhar direitinho, essa cabeça dele lembra quase um elipse, né? Uma coisa meio oval assim, certo? Então, vamos começar com essa forma base para a gente fazer a cabeça dele, ok? Então, eu vou trazer só um pouquinho mais aqui para o lado, para ficar mais melhor para a gente desenhar e não ficar tão... não ficar o desenho em cima do outro. Então, vamos lá. Então, ó, essa cabeça é um formato de um cilindrozinho, mais ou menos. Cilindro não, né? Um elipse, digamos assim, um elipse. Então, como a gente vai fazer um esboço, é interessante que vocês comecem com um traço bem clarinho, certo? Eu vou fazer aqui um traço mais escuro só para ficar melhor a visualização de vocês. Mas, com o lápis, vocês escreverem assim no papel, né? Vocês começarem a desenhar bem clarinho, é muito interessante. Principalmente por esboço, certo? Então, vamos lá. Tendo em mente isso, né? Que é um esboço que a gente vai fazer e que é legal que a gente faça ele de uma maneira mais leve, tá? Então, comecem aí desenhando o que eu vou fazer também, sendo que com um traço bem leve, bem claro, tá? Então, isso é só a leveza do pulso. Vamos começar com essa forma dessa cabeça, que é bem assim, é bem achatadinha, né? A parte de baixo ainda é um pouquinho mais achatada do que a de cima, né? Agora é interessante a gente prestar atenção como está essa forma, né? Ela não está tipo reta, né? Ela não está retinha, ele não está com a cabeça tão reta. Ele está com a cabeça mais ou menos inclinadinha, né? Ó, tá vendo? Tipo, essa lateral aqui está mais baixa do que o outro. Então tenham em mente isso quando vocês forem fazer também essa forma da cabeça, certo? Deixar o mais assim inclinadinha, mais parecido possível, certo? Que aí fica melhor para a gente acertar na proporção e na estrutura do desenho como um todo. Então, ter na cabeça, uma coisa que eu gosto de fazer logo de cara, para a gente ter uma noção melhor, é um ponto de simetria, né? Não sei se vocês sabem me dizer o que é simetria, mas simetria é justamente o que a gente tem
tem dois lados iguais, né? Então, imaginando aqui que eu tenho uma esfera, né? Então, o que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro lado também. Então, isso é simetria, né? Quando a gente olha os seres vivos, eles são constituídos de simetria, tá? Então, é muito difícil a gente ver um ser vivo que não seja simétrico. Geralmente, seres não vivos que são assimétricos, né? Que não tem uma simetria. Tipo, uma pedra, a gente não vê simetria em uma pedra, né? Se a gente for parar para analisar assim. Coisas da natureza que eu digo, né? Porque se a gente for imaginar uma cadeira, a cadeira é simétrica. Mas aí tem um objetivo para isso. Se a gente for imaginar uma árvore, árvores não são simétricas também, apesar de ser um ser vivo, né? Mas quando eu me refiro a ser vivo mesmo, eu quero dizer assim, animais, né? Racionais ou irracionais, né? De qualquer tipo, mas quando a gente fala para objetos mesmo, que não tem vida, a simetria não está presente, certo? Então, um ponto de simetria é interessante a gente colocar no rosto, certo? Como ele está com o rosto meio inclinadinho, né? Não está o rosto de frente, a gente vai botar um traço de simetria aqui mais para o lado, que está coincidindo até com esses espinhozinhos da escama que ele tem aqui no rosto, certo? Então, basicamente, vamos ficar por aqui no rosto, tá? E aí vamos dar continuidade. Vamos começar colocando ó, essas escaminhas maiores que ele tem, que parece até uns espinhos meio arredondados, né? Então, bem no limite da cabeça, ó, a gente tem essas parecem até umas folhinhas, né? Então, vamos colocar, ó, sempre tendo atenção na posição que elas estão, tá? Então, tipo, essa aqui tá mais ou menos nesse meio, quase nesse meio do rosto, né? Então, a gente vai tentar trazer aqui, fazer do mesmo jeito, mais ou menos no meio. Nós temos aqui uma orelha, né? Tipo, eu acredito que é a orelha dele. A orelha, que é bem maior do que o outro, mas tem uma forma bem parecida com esses outros espinhos, né, laterais que tem na cabeça. Tem uns espinhos aqui ó, também. Ó. Outro aqui. E sempre ó, vão prestando atenção de onde uma parte começa e a outra continua. Tá? Tipo, é uma coisa muito difícil a gente acertar no desenho. Digamos que eu queira fazer o braço dele, né? Essa pata dianteira. Se eu chegar aqui, eu for fazer essa pata dianteira dele aqui. Então eu estou sem uma referência da posição tipo da cabeça para essa pata. Não é um traço que junte, né? Então não é interessante a gente ir pulando de um canto tão distante para outro, certo? Então a gente vai sempre assim continuando de pontos próximos, tá? Que aí fica mais fácil de a gente acertar, beleza? Então a estrutura da cabeça basicamente está pronta, né? A gente pode botar os olhos depois, porque os olhos a gente pode considerar até como um acréscimo de detalhe. Mas a estrutura da cabeça que vai ajudar com que a gente faça todo o desenho é essa aqui, certo? Até agora a gente está fazendo só formas simples, né? Então, essa orelha, esses espinhos laterais dele, parece uma coisa meio um espeto, sendo que um pouco arredondada, tá? E a cabeça, que nem a gente falou, meio oval. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fazer essa parte do pescoço. Dá para perceber que a parte do pescoço de cima, ele meio que junta com a cabeça, né? Então vamos tentar trazer, ó, justamente fazendo essa mesma curvinha, né? Esse arco que a gente tem, tá? Uma coisa que é interessante é sempre a gente fazer, ou pelo menos dependendo do estilo do desenho, a gente sempre fazer um pouco arredondado as linhas. Geralmente linhas muito retas não ficam tão interessantes em um desenho, dependendo do seu estilo. A gente não tem, assim, não passa aquela sensação de volume, certo? Só se o objetivo for esse mesmo, de não passar a sensação de volume, tá? Mas que é muito bom que a gente faça
arcos, sutis, mas arcos, beleza? Então, pescoço, ó, quando for fazer essa parte de baixo do pescoço, a gente pega mais ou menos do meio da cabeça para trás, ok? Então, é imaginando aqui, ó, como se fechasse aqui, ó. Não fecha, né? Mas é imaginando como se fechasse. Então, seria como se fosse mais uma elipsinha, elipse, certo? Elipse. Então, vamos continuar para o corpo, né? Se a gente for olhar aqui, o corpo vai pegar aqui, ó, do finalzinho desse pescoço que a gente fez, certo? Então, um corpo, geralmente quando a gente tem nesse estilo mais cartoon, a gente sempre representa o corpo, gosta de representar, né, com a ideia de um feijãozinho, ó. Porque a gente tem a parte do peito, uma parte que entra mais um pouquinho, né, seria a parte da barriga, o bucho aqui, o final do corpo. E aqui, ó, essa parte aqui das costas, ele continua em bem um arco, bem bonitinho. Então, isso aqui lembra um pouco um feijão, né? Então, se a gente olhar assim, a forma de um feijão, é mais ou menos essa, né? Então, sempre quando a gente for fazer um corpo, a gente pode tentar trazer essa ideia do feijãozinho, tá bom? Que é uma ideia bem legal. Eu estou tentando só corrigir mais um pouquinho aqui o tamanho, que eu achei que ficou um pouco maior. Mas que, assim, é interessante a gente sempre tentar visualizar, tá? E uma forma mais simples, e alguma coisa que a gente já conheça, certo? Então tá feito aí o corpo, né? A base do corpo, esse feijãozinho aí. E aí vamos continuar. Vamos fazer logo essa parte da pata, tá? Essa pata traseira. Essa pata traseira, desculpa, ela vem bem aqui de trás, ó, né? Do final do corpo, tá? Então a gente pode fazer mais ou menos isso aqui, ó, passando um pouquinho, ó, dessa área do corpo, fazendo mais ou menos assim, certo? Que é o formato que a gente tem ali, né? Então parece uma coisa bem borrachudazinha assim, né? Esse estilo de arte lembra muito como se fossem coisas meio borrachudas, né? Que é fácil distorcer, tá? Então, uma coisa que eu recomendo também é vocês não terem receio de apagar, tá? É normal que a gente, quando está desenhando, como a gente vai acrescentando detalhes, a gente vai percebendo que alguma coisa não está tão legal e podia ajeitar mais um pouquinho. Então, é natural, tá? A parte de correção faz parte do processo também de desenhar, tá? Então, feito isso, né? Dessa pata, vamos fazer essa outra pata aqui do outro lado, ó. A gente vai fazer só um pedacinho aqui, que é o que aparece ali também do outro lado. Essas unhas, elas têm um formato bem assim, bem simples também, né? Se a gente for olhar assim, elas são meio achatadinhas, só um pouquinho pontudas, mas mesmo assim ainda são meio arredondadas, tá? Então, vamos fazer essas unhas aqui, ó, também. Pode fazer bem esboçado, porque depois a gente vai dando uma apagada e vai acrescentando mais detalhes. Mas o processo é esse mesmo, tá? Essa unha aqui é só um pouquinho maior na frente. E beleza. Vamos fazer agora essa parte da frente aqui, né? A parte dianteira. Essa parte dianteira, a gente pode imaginar como se esse dragãozinho aqui, ele tivesse um ombro. Vamos imaginar o início desse ombro com uma esfera, tá? Porque aí a gente já mantém um volume que fica legal para facilitar. Então, pegando essa esfera, vamos fazer o seguinte. Dá para perceber, ó, que o movimento que a gente tem, né, a direção dessa pata dianteira é que segue um pouquinho para baixo e depois vai para frente, né, um pouquinho para frente. Então, vamos pegar, ó, agora do limite dessa esfera e fazer, ó, o volume lateral da pata,
ok? Tem mais uma dobradinha aqui, é como se fosse bem a pata mesmo. Aqui o que seria mais ou menos um antebraço, né? O braço e o resto aqui do braço, certo? Então aqui a gente também já tem mais umas unhas, tá? Sempre prestando atenção na direção que a gente tem de cada coisa que a gente vai fazer, né? Não adianta só a unha para o lado, eu vou fazer assim. Não, ela não é tão para o lado assim. Ela fica um pouquinho mais para baixo, né? Então, são muitos detalhes que a gente vai prestando atenção para não ter problema, né? Então, ó, a gente fez esse braço, o outro braço, ele vai vir um pouquinho aqui de trás, ó, né? Dessa unha aqui que a gente tem, certo? Então, vamos fazer as outras duas unhas. E aí aqui a gente já vai puxando, ó, o que é a parte de cima, ó, que a gente junta com o corpo, que fica mais ou menos na metade. Né? A parte da pata se encontra mais ou menos na metade. Então aqui a gente já tem muita coisa, né? Já muita informação. Já dá para começar a identificar bem o que é que a gente está fazendo aqui, né? E aí vamos fazer agora essa cauda, né? A cauda é legal a gente imaginar um S. Se a gente olhar, ó, essa forma é meio de um S. Deixa eu dar uma diminuída só no desenho, para ele não ficar tão em cima do outro. Então, deixa eu dar uma apagada aqui, fazer de novo, porque essa cauda é interessante que ela seja um pouquinho mais alongada. Então, ó, vamos pegar aqui da ideia do meio, certo? A gente vai fazer o que seria mais o volume do meio. Assim, a parte central da cauda, né, ó, fazendo um S. Essas duas curvinhas, a curvinha de baixo é maior. E tendo isso, a gente vai pegar, ó, o limite do corpo e vai trazendo. A gente já sabe qual é a direção que essa cauda vai ter, então fica mais fácil da gente fazer agora essa parte da cauda. Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer, né? Se a gente for prestar atenção mais um pouquinho nos detalhes, a altura da cauda é basicamente a altura do tronco, né? Do final do corpo. Então, se o de vocês não tiverem assim, a cauda estiver muito em cima, muito embaixo, dá uma ajeitada aí, que é para ficar mais parecido com o desenho original, certo? Então, ó, trazer agora a parte de cima da cauda. Como a gente vai ter a cauda que ela vai afinando, vai chegar um ponto aqui que eu vou usar justamente aquela linha do meio que eu tinha feito, tá? Mas isso não é nenhum problema não, tá? Isso aqui até ajuda. Pronto, então tá aí. Tá parecendo bem uma lagartixa, né? Mas o que é que tá faltando? Agora as asas, né? Vamos fazer essas asas. Da altura aqui, ó, de onde a gente tem um ombro, fica bem interessante da gente trazer essa cauda. Essa cauda não, desculpa, as asas, né? Na estrutura da asa a gente vai ter uma curvinha aqui, um pouco que um arco, voltando e depois indo em direção à orelha. Então ele chega bem próximo assim da orelha. Essa parte aqui, né, da asa. E aqui a gente vai ter, ó, imaginando aqui como se fosse um topo de um cogumelo mais ou menos, né, que a gente vai ter um ponto mais alto aqui, né, e aqui vai assim fechando de novo, certo? Então vamos fazer bem esboçado, porque essa parte aqui final vai ficar melhor da gente visualizar quando a gente fazer essas outras asinhas aqui, né? Então, vamos fazer logo essas asinhas do final da cauda. Então, parece um lequezinho isso aqui, né? Uma barbatana de um peixe. Que é mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Aqui, ó, pra gente fazer esse leque do final da cauda, a gente pode fazer só as linhas finais, ó, de cada escaminha, né?
Deixa eu ver se está a quantidade certa. 1, 2, 3, 4. Tem mais uma. Deixa eu trazer. No caso, essa deveria estar um pouquinho mais embaixo. Mais um pouquinho para cá. Essa um pouquinho mais em cima. Essa aqui. Essa para cá. E essa aqui vai ser a do final. Né? Ela é um pouquinho maior. Então aqui é só a gente fazer. Juntar uma ponta na outra fazendo um arco também assim, ó, para dentro, né? Que aí fica bem igualzinho a estrutura. Então pronto, tendo isso aqui a gente fica bem mais fácil da gente acertar a posição dessa asa. Que assim, o que eu tinha feito aqui não mudou muita coisa não, ficou bem parecido até. Então beleza, feito isso aqui, vamos botar esses outros espinhos das costas. Então aqui já vai ser, ó, fica bem juntinho, né, desse outro espinho. Então aqui a gente já tem o final da asa, certo? Então, feito isso aqui, a gente faz mais um arco fechadinho. E daqui a gente já vai ter um ponto de asa, então, essa ponta da asa. Então, a gente, para simplificar, a gente pode fazer 3 pontos. Ó. Um aqui, né, outro aqui e outro aqui. E a gente vai ligar esses pontos com aquele arco também, ó. Sendo que esse arco fica um pouquinho mais deitado, porque a asa está fechada, né? Então, fica mais ou menos assim, lembrando até um M, certo? Então daqui a gente junta, né? Daqui a gente também tem uma estruturazinha assim, juntando. E basicamente é isso aí, né? O nosso dragão tá faltando só a asa de trás, né? Eu já ia me adiantando aqui. Então aqui, ó, tem mais uma parte aqui que eu acredito que é um espinho. A gente tem a asa de trás que está vindo aqui, ó, bem juntinho do pescoço. Tem uma curvinha aqui. E aí a gente vai ter aquela mesma estrutura em direção à orelha, né? Então é isso aqui, a asa do dragão que a gente tem, certo? Então tá feito aí o esboço. Eu espero que vocês tenham feito bem parecido, certo? E qualquer coisa, se vocês verem que tá precisando ajeitar, não tem problema, pode ir apagando e tentando corrigir, certo? É normal esse processo de apaga e desenha, apaga e desenha. O que eu vou fazer agora é só dar um pouquinho, uma clareada apagando, porque o meu tá bem escuro, né? Porque eu fiz assim para facilitar a visualização mesmo para vocês. O meu tá bem escuro. Então eu vou dar uma apagadinha aqui para ficar mais fácil de ir desenhando depois. Então essas partes aqui, essas partes do meio mesmo, que a gente não tem elas, isso aqui acontece, a gente tá fazendo do esboço mesmo, né? Então, tipo a parte da pata, da frente, né? É bem, ó, ela é toda, somente aparece ela, né? Não tem uma divisão aqui. Aqui da pata também, ó. Final do corpo, essa daqui, a parte da cauda. Então, fica melhor da gente visualizar. Vocês, se tiverem alguma coisa atrapalhando assim, podem fazer esse processo, tá? Que aí fica melhor até para a gente ir desenhando. Então, para a gente fazer agora, vamos fazer o seguinte, vamos continuar ainda na parte do esboço e vamos fazer logo o rosto, né? Que faltou um pouquinho o rosto. Vamos fazer aqui os olhos. Se a gente olhar bem, a parte do olho, ele vem, faltou apagar só um pouquinho aqui também, ó, da orelha. Então, a parte do olho, ele vem bem embaixo aqui dessa orelha, né? Então, basicamente o olho dele é uma coisinha bem um triângulo quase, né? Um triângulo bem arredondado. Então aqui a gente já tem uma estrutura do olho, né? Tenta fazer o olho mais ou menos na mesma altura, assim, né? A base e a parte mais de cima, e aí a boca vem aqui bem juntinha, certo? Nesse meu desenho aqui,
eu estou achando que eu podia ter aumentado mais um pouquinho a cabeça, né? Podia ter ficado um pouquinho maior. Como eu estou aqui no digital, eu vou dar uma ajustada logo, que aí fica mais fácil até para vocês verem também. Mas que se eu tivesse no papel, eu podia pegar e apagar, que também não ia ter nenhum problema não, certo? Então, feita aqui a correção para ficar um pouquinho mais parecida, a gente tem um olho aqui, né? Tá mais ou menos por aqui. Bem aqui, ó, a gente vai ter uma parte do nariz, que é bem simplesinho o detalhe. E tá aí feito o esboço, né? Pronto. Agora sim, a gente tem toda a informação necessária do desenho. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai refinar. É o processo que agora a gente vai chamar de finalização mesmo. Ou se não, line art, que é o traçado bem bonitinho do jeito que a gente tem esse desenho também, certo? Então, é um processo um pouco mais lento, tá? E vocês podem usar dois métodos. O primeiro é que nem eu falei, vocês dão uma apagada se tiver muito escuro o traço e vão fazendo por cima. Outra coisa também que poderia ser feita é utilizar uma caneta, né? A gente tem umas canetas específicas para desenho que elas soltam uma tinta bem escurinha mesmo, que é como se fosse um nanquim, tá? Então pode usar a caneta também, mas é legal que seja um lápis, porque possa ser que tenha algumas coisas que a gente ainda precisa corrigir, certo? Ou se não, se tiver muito escuro mesmo e ver que se for apagar não vai ficar tão legal, vocês podem pegar uma folha e fazer por cima, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Que nem eu falei, eu vou dar uma clareada, vou apagar um pouquinho, dando uma clareada, certo? E agora eu vou fazer o traçado da linha, né? A gente vai tentar acertar bem direitinho esse traçado. Como é um processo agora que é mais minucioso, eu vou dar uma aproximada também no desenho, que aí fica melhor até para a gente ir visualizando, tá? Então, algumas informações quando a gente faz o esboço não ficam tão definidas, né? Então vamos começar aqui pelo olho, tá? Que nem eu falei, o olho tem essa estrutura meia de um triângulo, né? Deixa eu voltar aqui para o olho, só para eu visualizar melhor. Sendo que ele não é tão pontudo, né? Ele é bem arredondadozinho. Deixa eu dar uma apagada aqui para ficar melhor, fazer mais certinho. Às vezes quando a gente faz um esboço também, que fica um traço muito grosso, né? Às vezes fica mais difícil da gente acertar. E também, assim, se vocês fizeram um desenho um pouco pequeno, né, na folha, não ficou tão grande, vai ficar um pouco difícil de fazer alguns detalhes, tipo a parte do nariz, a parte desses espinhos que a gente tem aqui no meio do rosto, tá? Mas assim, é tudo questão de prática, né? Então, se o desenho de vocês não ficou tão grande, assim, com um aproveitamento tão interessante na folha, então nada impede que vocês façam outro desenho, né? Então, arte, de um modo geral, a gente sempre tem que treinar, até mesmo desenho, né? O que capacita a gente desenhar bem é justamente a gente praticar, certo? Então, quanto mais você desenhar, melhor ainda, tá? Aqui na estrutura da cabeça, a gente tem um pouquinho meio mais assim, um calombinho aqui em cima, que é para ser tipo um ponto meio que da sobrancelha dele, tá? Então, é mais ou menos essa estruturazinha aqui que a gente está buscando, certo? Deixa eu dar uma apagada aqui. Então, quando a gente já tem o esboço, fica bem mais fácil da gente fazer o desenho em si.
O que é preto também a gente pode aproveitar e pintar de preto, não tem problema. A boca, né? A boca, se a gente for olhar direitinho, a boca tem uma leve curvinha assim, mais no meio. E ela dá uma arqueada e depois desce de novo. E uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí a gente tem aqueles espinhos laterais aqui, né? Não sei esse detalhe aqui do design dele. Aqui também, ó. Sempre tentando fazer essa pontinha meio arredondada, que aí fica bem interessante. Não é obrigatório a gente fazer bem em cima, né? Porque isso aqui é o esboço, é a base somente. Então nada impede da gente ir corrigindo depois, tá? Aqui, esses no meio. Essa parte aqui da orelha, né, que é bem maior. Ficou um pouquinho fora, vou voltar aqui, isso. E aqui, eu não tinha feito, mas ele tem uns espinhozinhos também aqui. Na imagem a gente tem, eu não lembro disso no filme, né, de ter visto isso. Mas tem na imagem, então o que a gente está tentando reproduzir o máximo possível a imagem, então eu vou colocar também. Com um pouquinho grosso, deixa eu dar uma diminuída aqui no desenho. Quando a gente estiver fazendo algum traço que seja um pouco complicado de fazer, a gente pode dividir também o traço em duas partes, tá? Interessante que na line final, né, a gente tenta evitar mais aquele traço peludo, que foi o que eu estava fazendo antes no esboço, né? Tipo, fui fazer a cabeça, eu fiz uma coisa bem riscada, bem, né? Sem se preocupar tanto com essa questão de deixar a linha bem definida, né? Mas como é a line final, então é interessante que a gente faça desse jeito, tá? Tendo esse cuidado aqui para a gente ter bem definida a estrutura, né, do corpo dele. Então, todo esse princípio que a gente está vendo pode ser utilizado em qualquer desenho. Lógico que cada desenho vai ser um pouco diferente. Digamos, a gente fez aqui ele é meio quadrúpede, né? Mas aí se fosse uma pessoa, mas mesmo assim a gente ia ter essa estrutura e essa ideia de pensar o desenho de uma forma mais simples para a gente ir acrescentando os detalhes. Tá? Como eu já tenho uma ideia bem assim, interessante, como é o personagem em si mesmo, eu não estou voltando lá e comparando. Tá? Mas aí, no caso de vocês que estão me acompanhando, vocês vão tentando fazer esse processo aqui que eu estou fazendo bem certinho também. Mas quando a gente vai desenhar alguma coisa que a gente não tem tanta segurança, né? Não sabe bem como é o detalhe, é bom que a gente vá prestando bastante atenção em cada detalhe. Porque o que acontece muito é que a gente meio que tenta desenhar o que a gente já sabe, né? Então, digamos assim, um exemplo que eu gosto muito de citar, quando a gente vai fazer tipo uma árvore, né? Principalmente quando a gente não tem costume de fazer árvore. Você pede para alguém que não desenha muito fazer uma árvore, a pessoa vai chegar na árvore e vai fazer um negócio assim, mesmo que ela esteja olhando uma referência. Aí pega e faz aquelas folhas assim, tipo umas bolinhas, né? Então, isso é porque a gente tem essa tendência mesmo de ir desenhando o que a gente conhece, ou que a gente já desenha, ou que a gente imagina que é, tá?
Então, unha, né? Geralmente, vou imaginar uma unha, dependendo do estilo, né? A gente tem umas unhas que são bem agressivas, né? Negócio mais assim. Quando eu fui desenhar a primeira vez esse desenho, eu imaginei que seria algo assim, mas não. Fui pego bem de surpresa, assim, olhando e, caraca, é bem diferente da estrutura que eu tinha imaginado. Então isso é normal no processo de desenhar. Cada artista representa de um jeito, principalmente se for uma estética, né, diferente. A gente sempre vai ter um certo detalhamento diferenciado. Então aqui a gente tem aquelas unhas bem achatadas, né, também. Pegando mais ou menos aqui na base do pé. Deixa eu dar uma apagadinha um pouquinho aqui. Ficou muito em cima. Para a gente terminar essas partes da pata, o outro lado. Sempre essas unhas bem achatadas mesmo. Essa curvinha aqui, porque a pata está bem escondida lá atrás. Tá? Vamos fazer essa parte da asa logo, né? A parte da asa ela não era muito ligada. Uma estrutura mais ou menos assim. Fazer um traço mais rápido, porque aí fica mais fácil de eu acertar no canto. O excesso eu posso apagar. Então, uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que todo o processo é paciência também, certo? Quem não tiver muita paciência vai sofrer um pouquinho para desenvolver alguma coisa, né? Porque sempre quando a gente está desenvolvendo algum dom, algum talento, a gente leva algum certo tempo para pegar mais ou menos essa maestria, né? Então, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo para conseguir fazer e evoluir, tá? É natural que a gente tenha dificuldade em fazer alguma coisa nova ou fazer alguma coisa que a gente não tem prática, certo? A parte da asa está quase completa. Fazendo aqui bem. Opa, ficou muito fora. Então, como esse traço é bem longo, né? A gente pode fazer o seguinte. Pode dividir, que nem eu falei, né? Faz um pedaço e depois vai fazendo outro. Esse aqui ficou fora demais. Se bem que eu estou achando muito grande aqui. Eu acho que ficaria mais assim. Acho que fica mais bonitinho assim, mais fininha mesmo. Ela tem até uma parte maior, então eu vou fazer essa parte maior aqui. Trazer um pouquinho mais para frente. Então, fiz isso aqui, né? Essas correções, até na finalização a gente pode fazer correção, que nem eu falei. Não tem problema algum. E aí o excesso eu vou e apago. Natural. O interessante é que você vá tentando fazer o mais parecido possível mesmo com o desenho. Você não se acomode em fazer somente por fazer. Tá? Então, tente dar o melhor de si no desenho, que eu tenho certeza que vai ficar uma coisa bem legal e bem interessante de se ver. Então, aqui a gente tinha mais uma parte da asa que faltava, como se fosse uma estrutura meio de esqueleto aqui. Então aqui a parte das costas, fazer um pouquinho mais curva aqui, assim, isso, que aí fica mais bonitinho também, aquele espinho mais atrás que a gente tinha.
ficou muito grande, apaga e faz de novo. Beleza? Então aqui, ó, fazer logo essa partezinha da escama que a gente tinha feito também. Opa. Tem mais uma aqui atrás também. Vou fazer um pouquinho mais alto. Uma coisa que quando vocês forem desenhando, eu acredito que até alguém que tem o costume de desenhar tem uma certa facilidade em lembrar como são alguns detalhes, né? Então, eu tenho uma certa prática com lembrar detalhes de desenho. Um é que eu desde pequeno desenho muito, sempre fui de desenhar e fui de desenhar sem ter muita referência. Porque antigamente a gente não tinha a facilidade da internet. Então, quando eu desenhava, eu ficava assistindo o desenho e tentando decorar como eram aqueles detalhes, como era a roupa e como se comportava o braço. Cada detalhe eu ficava prestando atenção. Então, isso me ajudou muito a desenvolver uma certa memória visual. Isso aí vocês vão adquirindo também com o tempo, tá? Se vocês forem treinando, vocês vão adquirindo isso também. Aqui a gente está já finalizando o desenho. Vou fazer um pouquinho mais assim, que fica mais bonitinho. E vamos dar uma olhada. Então, para quem fez o desenho, né, na mesma folha, né, o esboço na mesma folha, é legal que a gente apague a parte do esboço, certo? Então, deixar só aqui bem centralizado para vocês verem. Então, quem já fez fazendo pela folha por cima, né, já está com o desenho, bem dizer, pronto, né? É só separar as folhas que você já vai visualizar o desenho bem limpinho. Mas quem não fez, vai ter que ir apagando, né, a parte do esboço. Então é bom ter bastante cuidado quando for nessa parte de apagar, para não apagar assim justamente o que vocês estavam finalizando, né? Então pode ir bem devagarzinho, contornando assim cada parte, tendo cuidado para não apagar em cima, certo? Então, às vezes quando a gente apaga, fica um desenho bem assim, você sente aquele desenho mais magro, né? Porque antes a gente tinha quase uma ideia de uma sombra, né, por cima do desenho. Isso é natural também, acontece muito isso. E aí, é que nem eu falei, então, se vocês verem, chegar assim, finalizar, na parte da finalização, ver que está precisando de algum detalhe a mais, então acrescenta esses detalhes, não tenha preguiça de apagar e corrigir, porque aí vocês vão ter um resultado muito melhor do que somente por fazer, né? Somente concluir sem se dedicar mesmo, tá? Então, estou aqui apagando essas partes extras, né, do esboço, a parte da unha aqui, a pata. Aqui eu tenho uma certa facilidade para apagar. E interessante também é que vocês, quando forem usar a borracha, eu devia ter falado isso bem no início, mas que vocês apaguem somente em uma direção, certo? Que geralmente quando a gente pega e apaga assim, puxando para os dois lados, acontece muito da gente acabar amassando a folha, né? E isso já aconteceu muito comigo. E às vezes eu tô com um desenho já pronto, só finalizando assim, apagar uns esboços, algumas coisas assim que não tinham ficado tão legais. E já fico doente porque amassa a folha, você vê que você errou, assim, você meio que deu uma estragada grande no desenho, né? Às vezes amassa tanto que você tem até que refazer em outra folha.
Então, é isso aí. A gente está já finalizando aqui o desenho, né? Apagando essa parte dos expulsos. E tá aí o nosso desenho com a arte finalizada, né? Tem alguns detalhezinhos aqui que eu podia ter dado uma apagada a mais. Mas é isso aí, certo? Aqui é o ponto que a gente pode ir prestando mais atenção para ver se a gente esqueceu alguma coisa, né? Logo aqui de cara eu já vi que eu esqueci uns detalhezinhos aqui, ó, nessa parte aqui da pata. Eu fiz a pata um pouquinho mais para baixo, acabou que ficou passando do corpo. Mas que, deixa eu ver se tem mais algum detalhe. A gente fez o do nariz, colocou a parte do olho, aqui na asa, né? É quase um jogo dos 7 erros. A gente procurar o que falta para a gente completar o desenho, né? Então, é basicamente isso. Então, ficou bem interessante, né, o resultado final. Eu espero que o desenho de vocês também tenham ficado bons também. Se vocês fizerem e assim sentirem aquela necessidade, eu tenho que ajeitar alguma coisa, não tenha receio de apagar, vá aqui no desenho e ajeite o que tem para ajeitar, não tenha preguiça. Se for o caso de refazer, refaça o desenho. Eu sei que principalmente quem desenha assim não costuma refazer o mesmo desenho, né? Mas é bom, porque você, quando refaz um desenho, você já desenha com uma grande facilidade do que da primeira vez. Então esse processo, né, é uma coisa que só vai aumentando, certo? Então vocês vão pegando desenhos que vocês vejam que são mais simples e vão tentando desenhar, refazer, e quando vê que já está legal, tenta pegar um desenho um pouquinho mais complicado e fazer novamente, certo? Então é um processo de aprendizado mesmo. Eu estou vendo aqui que tem alguns detalhes que ficaram um pouquinho diferentes. Então, tipo, esse detalhezinho aqui da asa, ele é um pouquinho mais curvo, né? Ele não é tão reto que tinha lá. Então, é um trabalho bem sem pressa mesmo. Pode ir prestando bastante atenção em cada coisa que vai fazendo, que fica interessante, certo? Dá uma afinadinha aqui também nessa parte da asa, que ele é bem fininha. Pronto. E é isso aí, pessoal. Essa aí é a arte finalizada do desenho. A gente podia ter também luz e sombra, mas no caso, como aqui não tem, né, eu não vou colocar, tá? Porque a gente está tentando fazer uma cópia exata do desenho que a gente está vendo, certo? Então, eu não vou colocar luz e sombra aqui. Na verdade, se fosse para colocar, dá para a gente colocar também, dá para criar, mas aí é bom quando a gente tem já uma certa experiência. No caso de vocês, eu não sei dizer se vocês têm essa experiência para vocês identificarem quais são os pontos que, se a gente colocasse uma incidência de luz aqui de cima, se vocês iam conseguir entender também quais são os pontos que podiam ter sombra, né? Então, quando a gente vai para essa parte sombra, a gente já tenta imaginar o desenho de uma forma mais 3D, tá? Então, se eu fosse colocar um pouquinho de sombra, eu estou só demarcando aqui, mas então ia ser alguma coisa tipo assim, né? Então essa parte aqui que eu estou colocando seria as partes de sombra aqui, né? Um exemplo, né, no caso, não que fosse obrigatoriamente assim, tá? Mas é isso aí, pessoal. O desenho está pronto, feito. Eu espero que vocês tenham entendido todo o passo a passo da gente fazer a análise do personagem, trabalhar com o rascunho, depois
e ir para a parte simplificada, né? Esboçando mesmo, sem muita preocupação em tentar deixar perfeito. E aí finalizando com essa arte mais aprumadinha assim, mais bem feita, certo? Então eu agradeço demais pelo tempo que vocês dedicaram à aula. Espero que vocês tenham gostado do resultado e tenham gostado da aula. E tudo de bom. Valeu! E aí, pessoal, vocês vão ficar agora com um processo acelerado de todo o que a gente fez para finalizar esse desenho.